A paz do Senhor, irmãos da Igreja Batista. Agradeço novamente a minha oportunidade. Agradeço novamente aos pais que têm participado no grupo das crianças. Eu gosto muito de deixar aqui a minha gratidão pelos pais que estão colaborando para que esse culto aconteça às sexta-feira, que estão colaborando comigo e com a tia Kelly no grupo das crianças, fazendo as atividades, participando, orando com a gente, né? Pintando, todas as atividades propostas que a gente coloca no grupo, né? As crianças contribuem, ajudam a gente, né? A gente sabe das dificuldades de algumas crianças, que às vezes não dá tempo para fazer, mas a gente sabe que eles estão ali atentos, estão acompanhando o movimento do grupo, né? Então eu agradeço novamente aos pais, tá? E hoje eu trouxe aqui uma mensagem, ontem, né, quinta-feira, eu e a Kelly, nós fomos fazer um evangelismo na escadaria, escadaria do irmão Francisco ali, e nós subimos a escadaria, fomos até lá no meio do Vitória, a tia Rita também acompanhou a gente, nós fomos lá falar do plano de salvação para as crianças, né, do livro Sem Palavras, fomos levar também um saquinho com umas balinhas, uns docinhos, né, e assim, meu coração ficou um pouco apertado porque infelizmente nós não conseguimos prosseguir, não conseguimos ir mais além porque faltou um pouco da balinha, um pouco da pipoca, um pouco da caixinha de suco, né? Nós levamos 40 saquinhos, irmãos, e todos eles nós conseguimos distribuir para aquelas crianças. E a maior alegria foi ver o sorriso estampado no rostinho daquelas crianças, né? Muitas delas pegando aquele saquinho e, nossa, o biscoito que eu queria, nossa, a balinha, nossa, eu tava com vontade de comer um doce. Então você escuta essas coisas de uma criança, é o que motiva mais ainda nós, né, que somos professores de criança, que lidamos com crianças, que temos esse ministério. Isso é algo, quando vem de uma criança, o sorriso, o olhar de uma criança, né, que nos dá mais ainda força e motivação para a gente continuar lutando por elas, buscando por ela e podendo fazer o coraçãozinho dela se alegrar ainda mais, né, nesses momentos difíceis, né? Eles assim são crianças que não prestam muito atenção no que está acontecendo, né? Mas a gente sabe que eles estão ligados, né? Eles podem não ficar igual nós, né, adultos, assim, falando, muito preocupado com o que está acontecendo, mas acaba que isso afeta um pouquinho, né, as crianças, né? Ó, não pode ir lá por causa disso, ó, tem que ficar tendo os cuidados. Então isso acaba que a criança também se sente um pouquinho assim de angústia, né? Não está indo na escola, não está indo nos cultos, não está indo na EBD. Então se a criança não vem, nós vamos até a ela, né? Enquanto Deus estiver do meu lado, enquanto Deus estiver trabalhando com esse ministério, a gente vai fazendo a nossa parte. E ontem eu fiquei muito feliz, muito mesmo, de poder estar lá levando um pouquinho de alegria, um pouquinho de doce para a vida dessas crianças. E o versículo que eu trouxe hoje, eu separei aqui, na verdade, 4 versículos para estar falando, né, o sentido do id, né, o sentido de nós irmos levar a palavra de Deus, que nós somos missionários, né? Você pode ser um missionário aqui no seu bairro mesmo. Pessoas às vezes têm um chamado que consegue fazer missões, né, em lugares bem longe, mas se a gente não pode ainda, se a gente tem essa limitação de não poder ainda ir, né? A gente faz onde a gente pode, onde que a gente tem alcance de ir. Então, o importante é a gente não parar com o id de Deus, né? Então, mediante essa minha ida ontem, lá minha, da tia Kelly, da tia Rita, eu fiquei lendo alguns versículos, né? E esses versículos vieram sobre a minha vida essa manhã e falaram muito ao meu coração. E somente confirmando mesmo o que nós temos que fazer como discípulos de Jesus. Só um minutinho. O telefone tocando aqui. O que nós temos que fazer como discípulo de Jesus, né? Peraí, gente, só um minutinho. Isso acontece, né? Eu não vou desgravar o que eu já comecei. Então, diz assim o Evangelho, né, de Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A gente vê aqui Jesus, né? Logo após a ressurreição dele, ele deixou essa mensagem para a gente, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso foi Jesus falando para a gente, vai e fala para todas as nações, né? A nossa nação é aqui, é o seu bairro, é seu vizinho, né? É seu amiguinho. A gente não pode ficar somente achando que nós devemos falar de Jesus entre quatro paredes. Não, vai muito mais além disso. Eu pude ver isso ontem. E assim, estou aprendendo muito com essa situação que a gente está vivendo. Isso me fez a crescer muito espiritualmente como pessoa, né? A crescer muito na palavra de Deus. Eu falo aqui em casa que acho que eu nunca estudei tanto a Bíblia, nunca li tanto como eu tô lendo agora, nesse momento que a gente está passando. Graças a Deus por isso, né? Então, eu separei outra aqui também, né? Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. E disse assim, Jesus, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente vê assim que é sempre nos últimos capítulos dos evangelhos, né? Quando Jesus já está, né? Já ressuscitou. Então ele deixa essa ordem, é uma obrigação nossa como cristão, e conhecendo a palavra, levar a palavra, falar do amor de Jesus para as pessoas. É uma obrigação nossa como crente, né, como conhecedor da palavra, como já sendo aceitado Jesus na nossa vida. É até uma prova de amor com o nosso próximo, né? Isso é uma prova de amor, porque a gente tem que, não é amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar uns aos outros. Então isso é uma prova de amor, a gente apresentar Jesus às pessoas que não conhecem ele. Ontem lá, algumas crianças, né, nunca ouviram falar de Jesus, não sabiam quem era Jesus. 2 ou 3 crianças ouviam, ainda mais ali naquele miolo do Vitória, ali naquele meio ali do bairro ali. É um bairro que é muito... como é que eu vou dizer? É um bairro que é muito pobre em informação, né, da palavra. É um bairro que é muito privado da pregação da palavra, do evangelho de Deus. A gente vê crianças, né, em situações de familiares que são famílias difíceis mesmo ali. Então são crianças que não têm essa informação, não sabem quem é Jesus, não sabem do sacrifício da cruz. Então isso é uma preocupação muito grande. Todos têm que conhecer Jesus, todos têm que ouvir. Isso é uma obrigação minha, uma obrigação sua, de falar do evangelho, né? É uma obrigação, uma ordenança que Jesus deixou pra gente. Outro versículo aqui que eu separei, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: porque se anunciou o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha só que palavra forte que veio pra gente, né? Ai de mim se não anunciar o evangelho. E não me engrandeça com isso, né? Não se glorie com isso, porque isso aí é uma ordenança, é uma ordem de Deus, é uma obrigação minha. Então não se sinta, eu tô falando de Jesus, nossa, eu sou, o cara, né? Eu sou, a pessoa. Não, isso é uma obrigação minha como crente, né? Como postura de crente mesmo, cristão. Porque às vezes a gente falar que é crente é muito fácil, né? Mas a gente ser cristão é uma coisa bem diferente. Então, outro versículo que eu deixei aqui, diz assim também, aquele, né? Tiago 4, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, o bem aqui a gente está falando de Jesus, a gente está levando o evangelho mesmo,
né? Nós somos limitados ainda, né? Nós não podemos sair do Brasil, né? Algumas pessoas, os missionários, conseguem fazer isso, né? Mas se eu ainda não posso sair do Brasil, se eu ainda não posso sair de Petrópolis, não posso sair do Rio de Janeiro, eu vou evangelizar aqui o meu vizinho, eu vou evangelizar aqui dentro da minha casa, que o evangelismo começa dentro da minha casa, né? Daqui da minha casa eu saio sabendo que dentro dela eu já evangelizei os meus filhos, já evangelizei o meu marido. Então, assim, eu não posso ir além ainda, não posso, mas eu posso ir no vizinho, eu posso fazer caminhadas, eu posso, com todos os meus cuidados, né, com os cuidados que nós temos que ter, bota a máscara, bota o álcool gel na bolsa e vai, não fica esperando muito, irmãos. É hora, é tempo da gente falar de Jesus, porque nós vamos ser cobrados disso. Nós que somos cristãos e conhecemos a palavra e não fazemos o bem, é pecado. E pecado é tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Eu não quero estar afastada de Deus. Eu quero poder, quando Jesus voltar, eu poder ir com Ele e poder levar a minha família e poder saber que aquelas pessoas a qual eu falei do amor de Jesus, aquelas pessoas a qual eu falei do sacrifício que Ele fez por mim, eu vou poder encontrar lá em cima com Jesus. Então, essa mensagem que eu deixo, né, sobre o id, né, de ir e levar a palavra, ir e pregar o evangelho a toda criatura, seja ele um mendigo, seja ele um alcoólatra, seja ele seja qual for a posição dessa pessoa, nós temos a obrigação de, como crente em Jesus, né, como cristão em Jesus, levar o evangelho, porque é essa mensagem que Jesus deixou pra gente. Essa é a obrigação que nós temos que fazer. E eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço. Um beijo para todos no coração de vocês, ó. Beijão, gente.